Outro ponto importante de observar é a reatividade. O medo e a dor de desempenhar menos do que se propõe faz com que a pessoa receba qualquer crítica de qualquer pessoa como um ataque. Muitas vezes pessoal, diferente de um grande realizador, que tende a vê-las, assim como os seus próprios erros, como informações valiosas para empreendimentos futuros. Um exemplo de um grande realizador que eu atendi foi um biólogo de 33 anos que atuava na mesma empresa há 4 anos e na mesma área há mais de 10. O que mantém ele motivado são as reuniões nas quais ele pode dar e receber feedbacks e então aperfeiçoar a prática. Quando criticam a ele ou ao trabalho dele, antes de responder, ele faz um exercício muito interessante, que é ficar em silêncio e refletir aquilo, partindo do princípio de que possa ser verdade. Antes de dar qualquer resposta, ele sempre procura meditar sobre o que foi dito, ainda que ele não tenha gostado, ainda que ele não concorde, mas ele considera que aquilo pode ser verdade. E nesse processo, ele não é reativo e ele aprende mais sobre ele, sobre o trabalho, sobre os pontos cegos, aquelas características que nós temos, mas que a gente acaba não percebendo. Frases dessa pessoa mostram humildade, mostram vontade de aprender e de crescer a partir das experiências e da relação com outras pessoas. Por exemplo, isso era um ponto cego meu. Isso aconteceu justamente em um desses exercícios em que ele guardou, ele não falou naquele momento, ele não gostou, mas refletindo, conversando com pessoas que conheciam ele viu que, realmente, esse era um ponto cego meu. E até então não tinham falado para ele, porque as pessoas que gostavam dele simplesmente aceitavam que ele era daquele jeito. Então, às vezes, uma crítica, aquela pessoa que não gosta tanto assim, pode falar para aquela pessoa algo que vai ajudá-la a se conhecer melhor. Outra frase: essa ideia é genial, eu posso usar ela? Olha que legal, ele reconhece a genialidade, ele reconhece a inteligência do outro e ele pergunta se pode usar porque ele reconhece aquilo. Uma pessoa que não tivesse essa humildade talvez sentiria inveja, sentiria raiva ou talvez até tentaria plagiar aquela ideia para poder dizer que foi dele. Ele não. Ele reconhece a genialidade do outro e quer aprender mais, quer usar aquilo. Talvez até ele aperfeiçoe aquela ideia a partir daí. Outra frase: quando alguém me critica, eu vejo o quanto ela entende daquilo. Olha só, a competência técnica. Alguém me criticou, mas quem é essa pessoa? Qual é a formação dela? Qual é o entendimento que ela tem sobre o que ela está falando? Se ela está falando de mim, o que ela sabe de mim, o quanto ela me conhece. E mais do que isso, o quanto eu me conheço. Porque uma coisa que os nossos pacientes sempre ganham nos atendimentos psicológicos é o autoconhecimento. E uma vez que esse paciente se conhece, se o outro chega e fala algo dele, ele de imediato já sabe se aquilo é ou não procedente. E já sabendo que não é procedente, ele já pode ter uma postura bastante tranquila de falar: olha, você não me entende, você não sabe do que você está falando. E um exemplo de reatividade seria uma outra paciente que eu tive, que era uma dona de casa de 42 anos. Frustrada por não ter conseguido estudar e nem ter um emprego que ela desejava, ela adotou uma postura controladora dentro de casa. Quando alguém fazia um comentário ou uma pergunta relativo ao que ela fez, por exemplo, a limpeza da casa, ou a organização da casa, ou uma refeição que ela preparou, ela recebia aquilo como uma crítica ou como uma atitude de tentarem controlar ela. E a reação dela era sempre responder com um ataque verbal ou com uma carga emocional que era desproporcional àquela situação.
frases dessa pessoa mostram medo, mostram a sensação de insatisfação e de ser monitorada, tentativas de controle o tempo todo. Por exemplo, por que a pergunta? Você não gostou? Olha só, a pessoa já recebeu a pergunta como uma crítica. A pessoa escuta a pergunta como se fosse uma afirmação. Nesse caso aqui, ela estava falando de uma refeição que ela teve na casa dela. A pessoa perguntou sobre o tempero e ela entende. É como se a pessoa falasse assim, nossa, esse frango está com um tempero interessante, que tempero você usou? E ela responde, por que a pergunta? Você não gostou? A pessoa não está dizendo que gostou ou que não gostou, ela está fazendo uma pergunta sobre o tempero, mas no entendimento dela, se a pessoa tivesse gostado, ela simplesmente comeria e não diria nada. A pessoa perguntou, tem coisa errada. Que coisa errada? Não gostou, não tá bom, né? Outra coisa, se não tá bom para você, vá embora. Essa era uma frase muito comum dela também. Isso mostra muito claramente essa reatividade. Olha, se você está aqui, você tem que fazer do jeito que eu quero. Se não tá bom, vai embora. Se você não gostou, não come. Totalmente reativo. Não existe um meio termo. Ou é do meu jeito ou não é. Se não está bom para você, os incomodados que se mudem, né? Era mais ou menos essa a ideia. Outra frase dela. Você só me critica, nunca me ajuda. Eu não pedi a sua opinião. Aqui eram algumas discussões que ela tinha dentro de casa. Quando alguém chegava e fazia algum comentário da organização, da limpeza, ela falava assim, você só me critica, você nunca me ajuda. Né? Então assim, não está bom porque você não está me ajudando. Né? Como se a pessoa entendesse tudo como um ataque. E ela responde também atacando. Como se a pessoa tentasse se aproximar e dela empurra. Fica longe de mim. Né? Você só me critica, você não me ajuda. E ela falava isso também na certeza de que aquela pessoa não ajudaria. E se a pessoa quisesse ajudar, ela já agia também reativamente, como se aquela oferta de ajuda fosse uma tentativa de controle, ou como se aquela pessoa quisesse ajudar, fosse uma maneira de dizer que ela não estava dando conta. Então ela criticava o fato de não ter ajuda, mas quando ofereciam, ela se recusava a aceitar, por medo de tornar-se dispensável, por entender que aquelas pessoas estavam falando que ela não era competente o suficiente para fazer aquilo, e ela se colocava nessa situação de sofrimento. E na próxima aula, nós vamos ver os 5 tipos da síndrome do impostor.